O Papa Francisco fez um anúncio surpresa no final do sínodo, no sábado. Ele disse que não fará nenhuma modificação no documento final. Desde que conquistou sua independência da Itália, em 1929, a cidade do Vaticano tem servido como o epicentro da fé católica, com o Papa à sua frente como líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo. A influência do Papa vai muito além das muralhas da antiga cidade, moldando as vidas e crenças de milhões. Recentemente, o Papa Francisco fez um anúncio chocante sobre a cidade do Vaticano, deixando muitos atônitos. Quem é o Papa Francisco e o que essa declaração inovadora significa para a comunidade católica global? Vamos explorar os detalhes. O anúncio. À medida que o mundo se torna mais diverso em suas opiniões religiosas, políticas e sociais, poucas vozes permanecem tão influentes quanto as do Papa da Cidade do Vaticano. Ao longo dos séculos, a Cidade do Vaticano e o Papado foram universalmente aceitos como autoridades espirituais para bilhões em todo o mundo. O Papa atual, Papa Francisco, é icônico de muitas maneiras. Ele é conhecido por seu papado radical e inovador, com muitos primeiros, incluindo ser o primeiro Papa das Américas e do Hemisfério Sul. Recentemente, o Papa quebrou mais um recorde. Seu último anúncio sobre a Cidade do Vaticano foi totalmente radical. Mesmo quando ainda era apenas Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco sempre tomou decisões imprevisíveis, quebrando normas ou expectativas. Na maioria das vezes, esse estilo de vida conquista o coração das pessoas. Não surpreendentemente, ele ganhou um novo apelido logo após assumir o papado: o Papa do Povo. Vamos aos detalhes deste anúncio. De tempos em tempos, sacerdotes e bispos se reúnem na Cidade do Vaticano para discutir tópicos importantes sobre a direção e os desafios da Igreja Católica. Essa reunião, também conhecida como sínodo, geralmente faz ajustes às conclusões alcançadas por esses homens, nomeados antes que sejam efetivadas. Esse sempre foi o processo, até agora. Após o sínodo, no sábado, pela primeira vez, o Papa Francisco declarou que não modificaria o documento final elaborado pela Assembleia do Sínodo. Em vez disso, ele o aprovou como estava. Quando fez este anúncio, toda a audiência ficou atônita e em silêncio. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mais uma vez, o Papa do Povo rompeu com a norma e a tradição. Outros papas sempre revisaram os textos do sínodo, ajustando-os para atender às suas preferências. Mas não o Papa Francisco. Sua razão para tomar essa decisão radical aqueceu ainda mais os corações das pessoas ao redor do mundo. Ele disse que foi uma forma de mostrar apreço pelos esforços dos homens do sínodo nos últimos 3 anos. Essa não foi a primeira vez que o Papa Francisco tomou uma decisão inesperada. Muitos incidentes ao longo de sua vida demonstraram essa qualidade dinâmica e sua perseverança. Olhando para sua infância, Jorge Mário Bergoglio era um menino humilde de Buenos Aires, Argentina. Nascido em 17 de dezembro de 1936, cresceu em um lar modesto, em uma cidade rica em cultura e história. Seus pais eram pessoas humildes. Seu pai trabalhava em uma estação ferroviária e sua mãe cuidava da casa. Desde cedo, Jorge foi atraído pela fé e pelo serviço, ingressando na ordem jesuíta, conhecida por sua ênfase na educação e na justiça social. No entanto, uma tragédia o atingiu. Quando tinha apenas 21 anos, o Papa ficou gravemente doente com pneumonia severa, a ponto de ter parte do pulmão direito removido. Ele não permitiu que isso o impedisse de alcançar seu objetivo. Em 1958, Jorge entrou no noviciado da Companhia de Jesus e 2 anos depois fez seus primeiros votos como jesuíta. Em 1963, ao retornar a Buenos Aires, estudou filosofia no seminário San Miguel. Entre 1964 e 1965, ensinou literatura e psicologia em uma escola secundária jesuíta em Santa Fé, Argentina. Em 1966, lecionou no prestigiado Colégio do Salvador, em Buenos Aires. Em 1967, retomou os estudos teológicos e foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969. Como padre, Jorge continuou a crescer em sua jornada espiritual. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Ele era um dos 3 auxiliares e passou a maior parte de seu tempo cuidando da Universidade Católica, aconselhando padres, pregando e ouvindo confissões. Em 3 de junho de 1997, Dom Bergoglio foi nomeado arcebispo coadjutor. Ele foi instalado como o novo arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998.
As pessoas lembravam-se com carinho de seu tempo como arcebispo, sendo muito acessível. Era conhecido simplesmente como Padre Jorge. Desde então, ele acreditava que a igreja pertencia às ruas. Construiu capelas e missões em áreas pobres e enviou seminaristas para atendê-las. Em 2001, Dom Bergoglio foi elevado a cardeal e, no final daquele ano, atuou como oficial do Sínodo dos Bispos no Vaticano. Sua escolha surpreendeu muitos. Ele nunca foi apontado como um dos favoritos. Finalmente, em 19 de março de 2013, na festa de São José, diante de dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro em Roma e milhões assistindo virtualmente, Jorge Mário Bergoglio foi instalado como Papa. Foi um momento eclesiástico quando ouviram o Papa Francisco fazer seu novo juramento de proteger a Igreja Católica e a dignidade de cada pessoa, assim como São José protegeu Maria e Jesus. O impacto do Sínodo. Durante este Sínodo, o Papa Francisco anunciou a inclusão de leigos como membros votantes. Essa é uma mudança radical das práticas tradicionais seguidas por seus predecessores. Essa decisão aqueceu os corações dos leigos e da família católica em todo o mundo. Com essas decisões inclusivas, não é de se surpreender que o Papa Francisco seja chamado de o Papa do Povo. Ao ser nomeada, Bequart expressou sua esperança de que a Igreja pudesse se reimaginar de maneira menos hierárquica. Além de Bequart, outras 53 mulheres, entre leigas e religiosas, também participaram do Sínodo. Mais interessante ainda, essa nova inclusão gerou especulações sobre a possibilidade de um diaconato feminino em breve. Mas isso não é tudo. Por muito tempo, houve duas datas diferentes para a celebração da Páscoa. Uma para a Igreja Católica e outra para a Igreja Ortodoxa. A Páscoa Ortodoxa geralmente cai entre 4 de abril e 8 de maio, enquanto a Páscoa Católica ocorre entre 22 de março e 25 de abril. Em casos raros, as datas coincidem, e a Páscoa é celebrada simultaneamente. Um dos 155 pontos do Sínodo propõe promover a unidade da Igreja por meio de gestos concretos e sugere que os cristãos de diferentes denominações possam celebrar a Páscoa no mesmo dia no próximo ano, 2025. Várias outras propostas inovadoras estão incluídas no documento. Uma delas aborda a importância de os cristãos, especialmente seminaristas, receberem o que o texto chama de educação integral. Isso significa uma educação que abrange não apenas o aspecto espiritual, mas também o afetivo. O documento também pede um relacionamento mais próximo entre os membros de diferentes instituições da Igreja, para fomentar um senso de comunidade. Apesar de todas essas mudanças exponenciais, o Papa não fez nenhum ajuste, surpreendendo toda a congregação. A entrevista. Há alguns meses, o Papa fez outra coisa surpreendente que nenhum outro Papa havia feito antes. Ele concordou em dar uma entrevista. Não há registro de nenhum de seus antecessores que tenha concedido uma entrevista. Este diálogo sem filtros revelou ao mundo seus pensamentos sobre os desafios urgentes de nossos tempos, como conflitos, mudanças climáticas, migrações e a reforma da Igreja. Esse intercâmbio franco ofereceu um vislumbre da mente de um líder cuja visão transcende fronteiras. Durante essa conversa única, muitas pessoas conheceram outro lado humilde desse homem enigmático. Sua residência é diferente de qualquer outro papa antes dele. Desde 1870, a residência papal foi transferida para o Palácio Apostólico, na cidade do Vaticano. Os papas residiram ali, de Pio IX até Bento XVI. A majestosa arquitetura do edifício foi planejada em 1471, mas a construção só foi concluída em 1605, levando mais de um século para ser finalizada. Este antigo edifício atraiu muitos turistas de todo o mundo. Embora a maior parte do Palácio Papal esteja fechada ao público, algumas seções são abertas, como a Capela Sistina, o Salão Clementino, os apartamentos Borgia e as salas de Rafael. Curiosamente, o Papa Francisco não vive no Palácio Apostólico. Ele optou por morar fora do palácio e visita o local apenas para compromissos oficiais e eventos dominicais. Ele reside na Casa Santa Marta, Domus Sanctae Martae, localizada ao lado da Basílica de São Pedro. Construída em 1996 como a primeira hospedaria oficial reservada para cardeais durante um conclave, o Papa Francisco foi o primeiro Papa em 110 anos a não viver no Palácio Apostólico. Ele prefere acomodações mais simples, menores e menos isoladas.
compartilha o espaço com outros padres e bispos e sai da Casa Santa Marta para participar da missa das 7 Hiro na capela do local. Férias de verão do Papa. Ao longo dos séculos, os papas tiravam um tempo do ano para férias, especialmente no verão, em locais fora do Palácio Apostólico. Entre 1583 e 1870, a residência de verão dos papas era o Palácio do Quirinal, em Roma. Alternavam entre este e o Palácio Pontifício. No século XX, Castel Gandolfo tornou-se uma escolha popular. Qual dessas opções é a favorita do Papa Francisco? Surpreendentemente, nenhuma. Ele prefere ficar na Casa Santa Marta durante o verão, permitindo que as residências de verão sejam abertas ao público nesse período. Ele acredita que isso possibilita que mais turistas visitem os locais durante as férias de verão. Que atitude atenciosa! O discurso ao Congresso americano. Uma característica única de Papa Francisco é sua natureza cuidadosa, que frequentemente transcende os assuntos da Igreja Católica. Em certo momento, ele discursou em uma sessão conjunta do Congresso dos Schwerndeumassen, instando os legisladores a tomarem medidas sobre mudanças climáticas e compartilhando suas opiniões sobre pena de morte e imigração. Ele enfatizou a responsabilidade compartilhada pelo bem comum e pela dignidade de cada ser humano. Preocupação com Gaza e Líbano. Durante a entrevista, o Papa demonstrou profunda preocupação com os conflitos em várias áreas do mundo. Ele pediu uma investigação para determinar se os ataques de Israel à faixa de Gaza constituem genocídio. Considera os eventos entre Gaza e Líbano imorais e desproporcionais. Partes da conversa foram compiladas em um livro escrito por Hernan Reis Alcaide, que conduziu a entrevista. O livro foi lançado antes do jubileu de 2025 do Papa e é intitulado O Papa Nunca Decepciona: Peregrinos em Direção a um Mundo Melhor. Conexão com Gaza. O Papa não esquece os fiéis católicos que vivem em Gaza. Ele faz ligações noturnas para saber sobre suas condições. Em uma dessas chamadas, ele conversou com a irmã Nabila Saleh, paroquiana da Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza. Ela relatou que durante a ligação, o Papa demonstrou genuína preocupação com os 500 abrigados nas instalações paroquiais, incluindo doentes, famílias e pessoas que perderam suas casas devido à guerra. A ligação trouxe encorajamento e um apelo contínuo à paz, destacando o custo humano da guerra e a necessidade de negociação em vez de derramamento de sangue. Falando também sobre a guerra na Ucrânia, seus apelos por paz têm sido profundamente pessoais. Foi comovente ouvi-lo compartilhar histórias de jovens soldados perdidos e famílias destruídas. Essas histórias mostram ainda mais que ele não é apenas um espectador indiferente em todos esses eventos. Ele continua ativamente a defender uma resolução pacífica para o conflito. Além das questões de guerra, há outro tema muito importante para o coração do Papa: migração e mudanças climáticas. Papa Francisco aborda essas crises de frente. Um evento marcante aconteceu durante sua primeira viagem como Papa a Lampedusa. Muitos poderiam esperar que ele assumisse uma posição rígida contra os migrantes que se deslocam ilegalmente. Embora ele não tenha aprovado as formas ilegais que as pessoas utilizam para se realocar, ele demonstrou uma simpatia em comum. Ele falou sobre a imigração ser uma questão complexa que deve ser tratada ouvindo e vendo com o coração, em vez de forma simplista. Ele condenou a globalização da indiferença, que é desenfreada e permite que tantos sofram sem serem notados. O Papa continua a defender os direitos dos migrantes que fogem da violência e da pobreza. Sua posição sobre o tema surpreendeu muitos de seus ouvintes, mas muitos conseguiram entender seu ponto de vista. Ele orou pelos refugiados e migrantes perdidos no mar enquanto tentavam chegar à Europa. A visita em si durou apenas algumas horas, concluindo com uma cena comovente em que lançou uma coroa de flores no mar como sinal de luto, antes de presidir uma missa ao ar livre. O Papa do Povo continua a impressionar a todos com suas percepções sobre questões contemporâneas. Seu carisma aborda problemas modernos que afligem o mundo, frequentemente de maneira inesperada. Apesar de gradualmente construir uma persona radical, sua opinião sobre atividades LGBTQ foi surpreendente. Em 12 de outubro de 2024, o Papa Francisco realizou uma reunião privada no Vaticano com ativistas LGBTQ, incluindo um homem transgênero, uma irmã católica e uma médica dos Senhores Emmanuel especializada em cuidados de afirmação de gênero.
O encontro, organizado pelo New Ways Ministry, não constava da agenda oficial do Vaticano, mas destacou questões urgentes relativas à posição da Igreja Católica sobre o tema. Um encontro significativo. O encontro incentivou o Papa a reconsiderar sua rejeição firme a esses cuidados. Os participantes argumentaram que o Vaticano falhou em consultar pessoas transgênero sobre suas experiências antes de chegar a tais conclusões. A endocrinologista, doutora Cynthia Herrick, destacou a importância de incluir vozes transgênero na formulação de políticas da Igreja. O Papa mostrou-se visivelmente empático com o argumento. O que isso pode significar? Isso pode ser um sinal de que a Igreja está evoluindo para se engajar com as realidades sociais modernas. Este encontro ressalta a abordagem cuidadosa do Papa Francisco às questões LGBTQ. Enquanto ele tem encorajado sacerdotes a abençoar casais do mesmo sexo caso a caso, sua liderança tem sido inconsistente, ocasionalmente usando linguagem inadequada, pela qual o Vaticano posteriormente pediu desculpas. A reunião reflete um chamado mais amplo para que a Igreja adote uma postura mais inclusiva e compassiva, particularmente em relação a indivíduos transgênero, alinhando-se aos esforços contínuos do Papa para enfatizar a dignidade e o respeito por todos. Um Papa que se destaca de seus antecessores. Esses diversos incidentes mostram maneiras significativas pelas quais o Papa Francisco difere de seus predecessores. O Papa do Povo é amplamente conhecido por seus princípios de unidade, empatia, sustentabilidade e reforma. Em um mundo cada vez mais dividido, suas ideias têm grande impacto em influenciar as pessoas a abraçar um futuro mais inclusivo e compassivo. Suas palavras e ações nos encorajam a olhar além de nós mesmos e a lutar por um mundo que reflita o melhor da humanidade. O que você acha das ideias e princípios do Papa Francisco? Como você acredita que eles moldam o futuro da Igreja Católica? Compartilhe suas respostas, pensamentos e opiniões na seção de comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se neste canal para assistir mais vídeos como este. Além disso, clique no próximo vídeo exibido em seu canal para aproveitar mais conteúdos interessantes.